Esta é uma aula sobre orações subordinadas. Relembro que já existe outra aula sobre orações coordenadas disponível e que na descrição deste vídeo encontrar-se-á um link onde podem aceder a resumos e exercícios de consolidação sobre esta mesma matéria. O processo de subordinação divide a frase complexa em dois tipos de orações: a subordinante, que é a nossa oração principal, e a subordinada, sendo que esta se encaixa na anterior, dependendo da mesma. A oração subordinante pode, em certos casos, constituir uma unidade de sentido ou então necessitar da oração subordinada para completar o seu sentido. As orações subordinadas dividem-se em três grandes grupos: orações subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais, sendo que cada tipo de oração subordinada pode representar uma função sintática diferente. Quanto às orações subordinadas substantivas, estas podem ser classificadas como substantivas completivas ou substantivas relativas, desempenhando a função de sujeito ou de complemento direto em relação à oração subordinante. Se forem substantivas completivas, demonstram uma relação de dependência, uma vez que a oração subordinada irá completar o sentido da oração subordinante e é introduzida ainda por que, se e para, como acontece na frase afirmou que chegava atrasado, uma vez que o verbo afirmou não poderá existir sozinho nesta frase. Quanto às substantivas relativas, estas são introduzidas por pronomes relativos: quem, o que, onde e quanto, podendo ter o seu antecedente expresso. Podem ainda exercer a função sintática de sujeito, como acontece na frase quem encontrar um trevo de 4 folhas terá sorte na vida. Quanto às orações subordinadas adjetivas relativas, estas surgem depois do nome, ocupando a posição típica de adjetivo, podendo ser adjetivas relativas restritivas ou adjetivas relativas explicativas. Quanto às adjetivas relativas restritivas, estas recuperam o valor do antecedente, limitando ou restringindo o seu sentido. Este tipo de oração ocupa a função sintática de modificador restritivo do grupo nominal, ou seja, do nome. Como acontece na frase, a ideia que me deste foi espetacular. Quanto às adjetivas relativas explicativas, estas oferecem um comentário acerca do antecedente, assumindo um caráter de parênteses. Ocupam a função sintática de modificador apositivo do grupo nominal, do nome. Como acontece na frase, o meu gato, o que tem olhos verdes, está doente. Quanto às orações subordinadas adverbiais, estas estabelecem sua relação estrutural de encaixe com a oração subordinante, ocupando uma posição típica de advérbio, podendo ocorrer à esquerda, à direita ou no interior da oração subordinante. Ocupam ainda a função sintática de modificador de frase ou de modificador do grupo verbal. O uso de conjunções ou locuções adverbiais recorrente neste tipo de oração faz variar o modo verbal utilizado. Podem ser ainda classificadas, estas orações, como subordinadas adverbiais temporais, causais, finais, concessivas, condicionais, comparativas ou consecutivas. Quanto às adverbiais temporais, estas localizam uma ação ou facto num intervalo de tempo específico, sendo introduzidas por quando, mal, enquanto, assim que, logo que e antes que, como acontece na frase quando cheguei a casa, bebi logo um copo cheio de água. Aqui temos quando, no início da oração, quando cheguei a casa. Nas adverbiais causais, esta estabelece uma relação de causa, exprimindo um motivo ou razão justificação do que é apresentado. São introduzidas por porque, como, que, visto que, uma vez que, dado que e por causa de. Como acontece na frase, a Rita teve só boas notas, visto que se empenhou, sendo aqui a adverbial causal, visto que se empenhou. A adverbial final exprime um fim ou propósito quanto
à oração subordinante e é introduzida por para que e a fim de, como acontece na frase, para ires à piscina, compra óculos e touca. Para ires à piscina. Na adverbial concessiva, esta demonstra um contraste face ao que se esperaria ou seria previsível perante o que foi exposto na oração subordinante, ou seja, exprime uma situação inesperada como uma expectativa contrariada. É introduzida por embora, ainda que, se bem que e apesar de. Embora o João esteja cansado, ainda vai ajudar. Embora o João esteja cansado. A adverbial condicional exprime uma condição do que é expresso na oração anterior, sendo introduzida por se, caso e desde que. Como acontece na frase seguinte: se te lembrares, traz os vinis que te emprestei. Se te lembrares. A adverbial comparativa exprime uma comparação ou gradação, que geralmente suprime o verbo, uma vez que este se encontra subentendido. São introduzidas maioritariamente por como e do que, como acontece na frase tu és como uma bailarina. Como uma bailarina. Por fim, temos a adverbial consecutiva, que exprime um efeito de consequência sobre o grau da propriedade expressa. É introduzida por que e a ponto de. Na frase os assaltantes foram tão violentos a ponto de magoarem uma senhora idosa, a oração subordinada adverbial consecutiva é a ponto de magoarem uma senhora idosa. Relembro que na descrição estará o link de acesso à loja onde podem adquirir a síntese de conteúdos sobre as orações subordinadas e orações coordenadas e exercícios de consolidação de conteúdos.